esse filme, Isso. eu passava para os meus alunos do primeiro e segundo período, eu tinha uma disciplina de Ciência Política 1 e Ciência Política 2. E, de certa forma, abrangia, porque ele é bastante abrangente, né? Então, eu usei esse filme, né? E dava um ibope muito grande. O pessoal ficava até o fim, né? Até segurava o ônibus, não ir embora. Então, isso era sinal de que o filme era Era realmente bom. muito bom, né? E é uma figura tão forte quase quanto a nossa Medeia, né? Só que outra linha, né? Outro pensamento, outra vida. Mas sofre também, né? Uma morte, né, ruim, né? E por questões religiosas também, né? No movimento espírita brasileiro, né? Hipácia é considerada a primeira reencarnação, Miranda adora isso, né? de Giordano Bruno. A segunda reencarnação dessa alma perdida é Giordano Bruno. E a terceira é uma ativista inglesa, esqueci o nome dela, né? Que é muito famosa, chegou inclusive a fundar uma universidade na Inglaterra. Então, essas três oportunidades, né? Duas morrem queimadas, né? Ela morre queimada, na verdade, né? Giordano Bruno também, e a terceira não me lembro. Então, quer dizer, ela está em todo o movimento religioso. Hipácia tem crédito em todo o time, né? Então, tá aí. Eu não a conhecia também. Fiquei conhecendo através do filme, que foi uma sugestão, inclusive, de um ex-aluno. Isso aí que foi bacana. Mas eu deixo para assistir lá. Vale a pena. E a Raquel está surpreendente. O Daniel não a merece, Marisa. É isso aí. Beleza, Valeu. beleza. Porque a gente estava falando que a atriz ela é casada com o Daniel Craig, Daniel né? Para o Craig. pessoal que não estava aí no começo, o 007, né? Então tá E a bom, atriz, Lília, que valeu, eu tô... paizão. Oi, Beth. Eu tive problema no Zoom. Que atriz que é casada com o Craig? A Rachel Weisz, que é a Protagonista? atriz principal, né, do Isso. filme de hoje. Tá. Uhum. E alguém arrisca falar quem vai ganhar o melhor filme? Eu já vou falei. O que você acha, Qual? Elizabeth? Marisa já votou. Eu já Quais estão votei concorrendo? no Ataque dos Cães, o poder do cão, né? O Ataque dos Cães. E eu não você? eu não assisti Ataque dos Cães. Ai. Tem no Netflix. Mas se vocês quiserem, eu passo semana que vem também. Eu tô com ele aí. Eu quero consegui ver o baixar Poder finalmente. do Coração. Eu queria ver o Poder do Coração, que ainda não via. Esse também. Esse a gente faz para fechar Pode fazer todos os 2 indicados. sessões, sei lá. Pode ser Drive uma My da Car, sexta, não. domingo, né? Você vota em quem, Beth? Eu não conheço muito, eu não assisti Ataque dos Cães. Aí que tá, eu gostei. O Drive My Car não tá concorrendo, né? Tá. Tá? O do domingo passado. Então eu gostei bastante. No Itaú. Você vota nele, Áquila? Eu voto no Drive My Car. Que legal. O Drive My Car, ele tá com o nome original japonês. Aí no Itaú, lá em Botafogo. Aí eu falei, nossa, que filme é esse, né? Eu fui procurar assim, falei, o Drive My Car. Eles escolheram colocar o nome original em japonês e não deixar o nome em inglês. Mas eu acho que foi uma escolha colocarem em inglês, enfim, para distribuição, né? Sei lá. Eu já tenho poderia, restrições então, sei lá, quando traduzir. Exato, porque eu já tenho minhas restrições quando coloca aquele do Licorice, lembra que eu falei tudo aquilo? Isso, eu tenho minhas restrições quando coloco em inglês, e sendo professora de inglês, mas tendo minhas restrições, imagine em japonês, nossa. A minha câmera não está funcionando. Bom, vamos lá. O Branquinho votou aí no Coração, como é que é o nome do filme? No Ritmo do Coração. Ritmo do Coração. Amazon Prime, é verdade. Eu não vi. Não, mas Domingão a gente assiste. Né? Eu acho que ele é filme para Domingão mesmo. Eu não assisti ainda, mas eu já li a crítica, tudo passou batido ele, assim, né? Completamente. Mas já está aqui também, guardadinho para a semana que vem. Então, eu vou fazer aqui o teste com vocês.
Só um minutinho. If my gods eat and drink and fornicate, good for them. Know this! Know this! You who console yourselves with pagan images, men, women, birds, reptiles, Serapis, who could trust a god? Eu não consigo mostrar a Hipátia. Propriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or expensive clothes, but with good deeds. Why is he reading this passage? I don't know, Prefect. I assure you it is not the one we agreed upon. Bem, não consegui pegar uma parte aí que apareça ela, mas tudo certo, legenda, som? Tudo ok? Foi difícil achar legenda para ela, porque nenhuma estava sincronizada, né? Aí eu sincronizei essa e deu certinho. E tirei também aquelas propagandas de final, assim, que às vezes corta o crédito, né? E o tamanho da legenda tá ok também para todo mundo? Tudo Ok. certo? Tá. Então vou aqui pausar. Então, pessoal, alguém já tinha visto o filme? Além do meu pai? O professor Miranda? Não? Também não? Eu também não. Então tá, eu vou pedir para o meu pai falar um pouco do filme, e quem quiser se inscrever também. Ela já tinha ganhado o Oscar, né, no 2004, eu acho, né, que foi o Jardineiro Fiel, né? E... Opa! Pronto. E, enfim, tem a parte de fantasia, né, também, né, mas ela supostamente já tinha, né, antecipado o Galileu, enfim, Kepler, né, já tinha antecipado eles nessa ideia de que a Terra gira em torno do Sol, né? Então, é incrível mesmo, né? A forma que eles contam a gente. Aí as críticas em inglês, né? O filme não teve muito boa recepção, porque os filmes de sandália e espada geralmente tinham muita, enfim, ação, sexo, violência, e esse tem, né? Mas, enfim, ele é mais crítico, ele faz você pensar, né? E aí, então, ele era diferente desses tipos de filmes, enfim, de sandália e espada, assim, né? Que chamavam na época, né? E o Gladiador foi o primeiro a ser filmado em Malta, e aí depois esse também foi feito, aí depois Senhor dos Anéis, enfim, Senhor dos Anéis não, outros filmes, enfim. Game of Thrones, isso que a Érica falou. E na Nova Zelândia, isso. Então, pai, quer começar a falar? Bom, como diria a Tatiana, contextualizar. Tati! É muito importante conceitualizar, né? Realmente, Alexandria era uma cidade que recebeu muito apoio de Alexandre na sua curta vida, mesmo assim. Alexandria possuía uma das 7 maravilhas do mundo, o Farol de Alexandria, tinha uma biblioteca e tinha uma universidade. A especialidade dela era a medicina. Atenas tinha outra, Constantinopla e Antioquia. Então, essas 4 eram as senhoras do conhecimento, né? Todas também com sua biblioteca. Por que essa questão de biblioteca? Porque a biblioteca concentrou todo o conhecimento humano, tá? Então, tudo isso era importante. Quando começa, então, a decadência de Alexandria e a destruição da biblioteca, um século depois, começa praticamente a destruição da Europa, a invasão dos bárbaros e o fim do Império Romano, né? Então, para onde vai todo esse conhecimento? Se perdeu tudo, não é isso mesmo?
Você vê aqueles papiros, que na verdade não são livros, antes toda a forma era de papiros, aqueles rolos, aqueles canudos, né? Que depois se transformam em livro. Até o Cirilo, aquele bispo safado, né? Louco por poder, né? Doente por poder, ele traz um livro, né? Aquilo, na verdade, é a pequena montagem, né, das folhas, né, dos papiros, dos rolos. Os cristãos contribuíram muito para isso de uma forma fundamental. Até então não tinha um modelo de livro, tudo era rolo, tudo era papiro enrolado, né? Com o andar daquela quantidade de papiros, né, eles passaram a dobrar a folha, né, e adquiriu a forma de um livro, depois uma capa de proteção. Pronto, o livro. Até então não existia Gutenberg, né? Muito bem. O que mais nós temos, né? Alexandria ainda era influência de Roma. Tanto é que quando, né, Hipácia vai visitar, a última visita que ela faz a Cirilo, vocês lembram que tem uma loba, né, num corredor, né? E lá, o que é aquilo? Aquilo é o símbolo de Roma, da fundação de Roma. Quer dizer, é domínio de Roma, né? Ok. Né? Por que tanto judeu? Né? Porque Alexandria era a maior cidade judia do mundo na época, nessa época. Por quê? Porque no ano 70, né, Tito acabou com Palestina, né? Botou fogo no templo, destruiu o templo, expulsou os judeus, foi a diáspora. Não tinha mais judeu na Palestina, né? Foram morar em outros lugares. E uma concentração grande vai se dar exatamente em Alexandria. Em Alexandria é onde se traduz a Bíblia para o grego, que se chama Septuaginta. 72 sábios judeus, 6 de cada tribo, escrevem e traduzem, né, a nova Bíblia, né, em grego. Então, essa é a grande contribuição. O que é isso? Esse é um espírito de contribuição cultural, né, dos judeus. Eles estavam se dando bem em Alexandria, né? Mas, né, os cristãos novos, né, desviam os princípios do cristianismo e passam a agir como se fossem romanos. De tanto sofrer a violência, né, se identificam com o opressor e passam a perseguir todas as outras minorias, principalmente os judeus. Né? Muito bem. O que mais nós temos aí? Né? Nós temos, então, o avanço, né, dos cristãos e a perda definitiva, né, de Alexandria, né? O maior centro do mundo do conhecimento humano. Isso realmente foi um atraso muito grande. Né? O que mais eu quero falar? Né? Cirilo era louco por poder, né? Mas assim mesmo ele foi, né, virou santo, foi promovido a anjo, né, com toda a maldade, né? E ele lutava bravamente por poder. O grande sonho e realização dele foi presidir um concílio, né? Que isso era trabalho de papa, era função de papa. Ele que dirigiu o concílio de Éfeso. Tá? Então, ele estava na glória, na glória. Destruir Orestes era outro sonho dele. Tá? E aí por diante. Esse grupo que aparece, o Parabolani, né? Esse grupo inspira, né, Inácio de Loyola, quando cria a Companhia de Jesus, que Parabolani são os soldados de Jesus, aí na época de Alexandria. E inspira também o Celerado do Calvino, quando cria o seu consistório para vigiar os cristãos de Genebra. Se tinha, né, o que tinha em casa, se tinha, né, prazeres da mesa, não podia ter nenhuma rapadura no armário, nenhuma marmelada no armário, né? Calvino mandava destruir tudo. O decote, o salto do sapato, a saia das mulheres era muito plissada, né? E assim por diante. O consistório se ateve a isso, inspirado em quem? Esses loucos aí do Parabolani, esse grupo louco, né, acelerado, né, que passou a perseguir todo mundo aí em Alexandria. O que mais a gente tem? Né? A questão do conhecimento de Hipácia. Né? Hipácia era uma geômetra, especializada em geometria.
O próprio Platão dizia que na minha academia não entra quem não for geômetra. Então, era uma ciência poderosa. Junto com a música, astronomia e aritmética, era o quadrivium do conhecimento humano, né? E se baseou tudo na formação das universidades da Idade Média. Se não existissem as 4 ciências, não tinha conhecimento, né? Então, a geometria, né, faz de Hepácia um gênio, a ponto dela ser confirmada 1.200 anos depois por Kepler, outro gênio, né, astrônomo polonês, né? Então, realmente, vocês veem como que a coisa estava concentrada em Hepácia. Um gênio lá no século IV, né? É uma coisa realmente incrível, no meio de todo aquele atraso, de toda aquela ignorância, né? Aquela prepotência e arrogância para o poder, né? O cristianismo, né, nasceu, né, dentro dos moldes de Jesus. Esses cristãos de Alexandria estão mais para romanos, mais para bandido do que para cristãos. Ok? O santo aí acaba sendo um judeu. Vocês perceberam bem? Porque eles são vítimas dos cristãos perversos e ordinários, vestidos de preto ainda, a cor do capeta, né? Parecida também, né? E assim por diante. Ok. Então tá aí, tá? Eu não tenho mais nada para falar, acho que já falei mal de todo mundo, né? E, por fim, o interessante é que Hepácia é assassinada, né, os últimos minutos, no templo que era a biblioteca pagã, né, usada depois por Cirilo para fazer suas pregações. E o templo guardava ainda uma série de estátuas do paganismo. Vocês acham que o Cirilo estava preocupado com esses símbolos que estavam lá nas costas dele? Não, ele queria era poder. O homem era doente poder, né? O fígado dele era poder, o pulmão dele era poder, o coração dele era poder. A alma dele, ele não tinha mais, era o capeta, né? É esse o grande bispo de Alexandria que ajudou a destruir o conhecimento humano. Ok? Obrigado. Obrigada a você. Nossa, obrigada, pai. Ó, então, não vou falar nada, eu vou só escrever. É a Vera, Luiz Miranda, depois Dr. Luiz. Quem quiser, só levantar a mão. A Vera sou eu. Ah, Otávio, tudo bom? Tudo bem. A gente está com a internet ruim aqui, então, se começar a falhar, tá? Você fala e eu vou tentar tirar o vídeo. Tá? Ok. Primeiro, muito obrigado, Dr. Nelson, tanto pela indicação do filme quanto pelas suas informações. Nos enriquece muito. A minha preocupação é o agora, né? Perdeu-se ali, sei lá, 1000 e não sei quantos anos até retomar, né, a coisa né, de como a Terra gira em volta do céu, do Sol, né? Mas a minha preocupação é agora, né, quando você tem um bando de imbecis, né, achando de novo que a Terra é plana. Isso me preocupa, né? Há um tempo atrás, assim, né, eu me lembro na década de 80, quando eu comecei a ver no Rio uns garotos americanos, né, com uma camisinha branca, não sei o quê. Eu falei, pô, quem são esses caras? Na Zona Sul. Não. Aí eram sei lá o que eles eram. Eu acho que o Brasil ele foi invadido mesmo por esses pastores eletrônicos que ganharam um poder impressionante. Nós já tínhamos, quer dizer, não livrando a cara da nossa cara Igreja Católica, que, né, realmente também nos atrasou muito, né? Mas isso é um perigo. A gente está vivendo um enorme perigo, né? Quando a gente tem a junção, né, dessa
coisa que nos preside, que defende o ódio, quando você junta o ódio na política com a religião, é um perigo. Talvez a gente esteja ameaçado de viver isso, de ter que se submeter, né? Então, talvez, isso é assim, eu sou bem paranoico, né? E eu tenho muito medo dessa eleição de virar uma coisa assim, tipo, né? O Bolsonaro deve perder, mas ele arruma muita gente, né? E talvez, para confirmar o resultado da eleição, talvez a gente tenha uma guerra civil aqui dentro. Mas eu acho bacana, e eu vi um pouco como é que é o nome dessa como é que é o nome da Aspásia, né? Hipátia. Que é Aspásia, né? Hipátia. Mas também é a variação do nome, né? Isso, né? Eu vi um pouco da Vera, apesar de eu discordar da Vera muito disso, da coisa de você defender o conhecimento. Então, é isso. Eu acho que talvez a nossa última missão, né, seja essa, né? Defender o conhecimento. Obrigado. Obrigada, Otávio. Que legal. A Vera quer aproveitar. Então, aproveita a janelinha. Além disso que o Otávio falou, essa coisa dos filmes de espada e que você falou aí, né? Como é que é? Os filmes de... Espada e sandália. Sandália e espada. Todos esses filmes que eu já vi até hoje eram defendendo os cristãos. Era justamente o contrário. Colocando a luta dos cristãos com os romanos. Esse traz uma novidade. Realmente, ele faz uma crítica a esse momento em que né, a igreja cristã, né, vira uma ideologia, vira uma luta política, é a mesma coisa realmente que a gente está vivendo agora, né? Isso é um problema que já vem desde aquela época, né? A sede de poder, a questão da política ideológica, né? Que aí eles instituem isso. Então, você não pensa, você tem que seguir o que está nas escrituras, não pode pensar, não pode questionar, e realmente é uma coisa horrível que está acontecendo agora, né? Mas é curioso esse filme porque ele faz essa diferença. É o primeiro filme de sandália e espada que coloca uma crítica aos cristãos também, né? A essa questão ideológica aí. Gostei muito. Eu não sabia nada da Hipátia, nem sei se eu já tinha ouvido falar dela. Então, você vê, né, uma coisa assim... E eu me pergunto como que a gente... Quer dizer, como que se ficou sabendo que ela era assim, né? Quem descreveu isso, né? Não sei. Ou aquele Aspásios, não sei, algumas pessoas que tiveram contato mais próximo, né? Talvez, que guardaram essa memória, né? No filme fala que foi tudo perdido, mas não, os discípulos dela, enfim, esse Aspásio também, né? Escreveram parte da obra dela, mas claro que muita coisa foi perdida, né? E o filme também tem fantasias, né? Mas é isso. O ator que faz o escravo, Max Minghella, o Davos, isso. Ele faz o mesmo papel no conto de Aya, The Handmaid's Tale, que é uma série, né? E da Margaret Atwood. E a atriz, né, que faz lá a Aya, né, a principal, ela é da Scientology. Isso é muito louco. E a ideia, né, da autora canadense, né, no conto de Aya, era justamente, né, alertar as pessoas para o fundamentalismo cristão ocidental, né? Assim, tipo, aqui, né, nos Estados Unidos, né? E aí enfim, ela e vários atores são da Scientology, tudo bem, né? E aí ele faz o papel do mesmo... Ele é um motorista que depois fica bambambam, né? Assim, e ele ajuda ela, mas ao mesmo tempo ele está do outro lado, né? Max Minghella, ele é filho do Minghella, que enfim, morreu já, mas era o diretor do Paciente Inglês, né?
Enfim, agora é Luiz Miranda, Dr. Luiz Marisa. Obrigada, Vera. E é isso mesmo. É o primeiro da série, né, de falar do cristianismo, né? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Bem, eu vou mudar um pouquinho o enfoque, porque eu acho que o professor Nelson já falou, bem como o Otávio e a Vera também, os pontos principais. Eu aqui, como sou engenheiro e gosto muito de matemática e tal, enfim, eu já li várias histórias sobre matemáticos, né? E é curioso chamar a atenção que a Hipátia, ela teve algumas colegas ao longo da história, né? Por exemplo, já no século XVIII, por aí, existia matemáticas francesas e outras até mesmo alemãs, 2 ou 3 geniais, que escreviam carta para o Gauss, que era o grande matemático da época, se passando por homem, porque as mulheres não podiam professorar nas universidades. Olha que eu já estou falando já nos anos 1700 e tanto, quase 1800, né? Gauss, Euler, essa turma toda. Então, tinha 2 ou 3 mulheres assim de gênio que tiveram que passar por homem. E quando o Gauss convidou uma dessas, né, que era a Sophie, não sei agora, esqueci o outro nome, que ele convidou ela para ir até Dresden, e ele ficou surpreso que se tratava de uma mulher. Aí teve que escrever uma carta lá, sei lá para quem, do rei da época, sei lá como é que se chamava, o Kaiser lá, para pedir uma autorização para ela lecionar e dar seminários e tal. Então, você vê que essa história da mulher dentro do mundo científico, né, não é só do tempo da Hipátia, não, vem até o dia de hoje. Aí eu quero aproveitar o ensejo, Lília, que inclusive a minha pilha aqui está acabando, eu estou aqui torcendo para que não apague. Mas por isso que eu vou ser um pouquinho rápido mais aqui, é o seguinte, nesse contexto, tá, de mulheres cientistas, nós nos libertamos praticamente da Covid por causa de 2 mulheres prêmio Nobel de 2020, né? Uma chamada Dudina e a outra chamada Sophie Charpentier, uma francesa e outra americana que nasceu no Havaí. Essas mulheres elas fizeram um estudo extremamente genético lá sobre não sobre o DNA, mas sobre o RNA, o ácido, né? E fizeram uma técnica extremamente simples de fazer as operações lá biológicas. E esse livro daqui eu trouxe para vocês verem, tá? É um jornalista chamado Walter Isaacson, que conta a história desse prêmio Nobel. É altamente acessível, porque eu não entendo nada de biologia e me amarrei no livro. Custou R$80 aqui na Nobel, aqui em Petrópolis, pela internet, para quem não é aqui de Petrópolis, tem. Ele se chama assim, ó, A Decodificadora, e tem um retrato dela na capa, tá entendendo? O nome dela é Doudna, Dudina. Ela ganhou o prêmio Nobel, ela é a francesinha, né? E aí vocês vão ver, quem tiver interessado nesse livro, a batalha que essas mulheres seguiram, tá entendendo? E hoje, nos Estados Unidos, onde os laboratórios são os mais fabulosos do mundo, né? E foi um misto quase que de China, França e Estados Unidos. E foi graças a isso que a gente conseguiu ter essa vacina da Covid em praticamente 1 ano. Isso é um bom argumento contra os negacionistas, porque o nego fala assim, não, eu não acredito que já tenham falado isso é o pessoal que quer ganhar dinheiro da Pfizer, da Pfizer, não sei mais o que. Então, não. Os pessoal aqui são milhões de horas de microscópio, etc. e tal, isso é contado nesse livro. Então, eu indico eles a vocês, tá? E aí eu vou pedir mais ou menos uma licença aqui. Leila está mandando um abraço para todos também, tá?
Manda um abração para ela também. A gente estava com saudade. Pois é, por 2 domingos, por 2 vezes, a gente não, por razões diversas, a gente não pôde participar, tá? Mas minha bateria aqui está no finalzinho. Então era isso. Se alguém quiser comentar minhas palavras aí, pode comentar, que ainda tem um restinho. Tá, a Lila vai falar um negocinho aqui. Opa! Oi, Leila! Oi, que saudade! Que saudade! Um abraço para vocês todos. Vocês fazem falta. Vocês Muita também! Falta. Obrigada. Um beijo para todos. Um beijo! E brigadão, Luiz! Nossa, que legal, que interessante! Eu não sabia disso, não sabia desse protagonismo e nem desse livro. Fiquei super interessada. Obrigada não deixa por de dividir. ler, não, porque, pelo menos aqueles que têm sono, é um mortífero. Começa a ler, dorme. Então, não precisa nem de Rivotril. Mas, não, brincadeiras à parte, eu acho que é o alcance de todo mundo, tá? Porque é uma linguagem biológica, mas é um repórter, um jornalista que escreveu isso, tá? Eu acho muito legal, porque é uma homenagem até à Hipátia e a todas essas grandes mulheres que fizeram parte da ciência e que são olvidadas, né, com a maioria dos eméritos cientistas, né? Tá bom, gente? Grande abraço a todos, viu? Obrigada, brigadão. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Então, agora é o Dr. Luiz, depois a Marisa. Bom, eu queria enfatizar que o cristianismo é uma religião de tolerância e de respeito às pessoas. No momento em que não há respeito, não é mais cristianismo. Você pode pôr o nome que quiser, mas não é mais cristianismo. A base são os 10 mandamentos de Moisés, que são 3, os 3 primeiros, para com Deus. Amar a Deus e respeitar a religião. E os outros 7 são os mandamentos de respeito humano. Respeitar a posse, a propriedade, respeitar, enfim, sexualmente, respeitar a vida. No momento em que não há respeito e que há intolerância, não é mais cristão, é outra coisa. Agora, eu não sei cadê o nosso amigo Otávio, eu acho que ele saiu aí. Não, ele ainda está lá, está fazendo sinal lá. Eu quero dizer que a Terra é plana, sim. Se a Terra fosse esférica, quem está em cima, isso foi dito no filme, quem está em cima está bem. Quem está do lado tem dificuldade de se segurar. Quem está embaixo cai. Você quer se contrapor a esse argumento? Como é que vai fazer? Eu gostaria que o Otávio explicasse como é que fica isso quando quem está embaixo não cai. Então, vou escrever Beleza, vou escrever o Otávio depois. Então, agora é a Marisa. Alguém? Então, é isso aí. Obrigada, doutor Luiz. Marisa, quem quiser, é só levantar a mão, que eu escrevo aqui. Bom, respondendo ao doutor Luiz, primeiramente, existe a lei da gravidade, né? Por isso que as pessoas que estão embaixo não caem. Mas, falando aqui do filme, eu queria justamente mostrar como, desde sempre, né, essa questão de religião
é que acaba levando à guerra, os povos às guerras e tudo. Quer dizer, uma questão de religião, de acreditar numa coisa ou na outra. É uma coisa absurda, né? E o que eu ia falar justamente sobre a matemática, eu sou péssima para nome, não consigo guardar nome, é que justamente, acho que também demonstra, né, mostra no filme que os cientistas e filósofos e tal, normalmente são, não sei se fala pagãos, né? E o ateus. O ateu, né? Justamente porque eles acreditam, tudo tem que ser comprovado. Ela fala isso. Eu não posso acreditar se eu não tenho uma explicação, né? E a outra coisa também que eu ia falar do filme, que eu achei muito legal, eu acho que eles pegaram o Google Maps, né? E mostraram ali o local. Eu achei isso muito legal, né? Quer dizer, tem toda a questão lá da cidade e tal, né? Da cenografia, mas eu achei bem legal essa coisa da localização. É isso que eu tinha para falar, mas eu também vou me despedir de vocês. E porque eu tenho que comer alguma coisa, já vou dormir, que amanhã eu madrugo. Obrigada. Tá bom? Também estou indo, eu vou ver o Oscar agora. Muito, tchau, tchau. Agradeço muito ao professor Nelson e principalmente pela explanação, que foi muito interessante. Muito Queria boa. ser a sua aluna. Eu também. Também, parabéns. Obrigado. Isso, obrigada. Obrigado. Eu também, Ariano, né? Eu sou amanhã. O senhor foi que dia? O meu? 23. Ah, tá. Ariano também. Eu sou daqui a uns minutinhos, começa o meu. Puxa! Então, parabéns, Beth! Parabéns! Parabéns! Parabéns para você! Parabéns, comemorar na sala de aula. Obrigada. Beijo, Beth. Obrigada. Beijo, tudo de bom. Tá, tô saindo. Beijinho. Tchau, pessoal. Obrigada, linda. Tchau, beijo, tchau. Marisa. Beijo, tchau. Beth. Eliane, quer falar? Eu queria só acrescentar uma coisa, já se falou, né, bastante, mas eu queria só acrescentar uma coisa que me chamou a atenção, que antes da chegada dos cristãos, ela, como mulher, né, que era uma raridade, ela era super respeitada, né? Na época, para a época que era, né, ela tinha lá os discípulos, dava aula, o pai, inclusive, respeitava muito, disse, não posso, ela não vai obrigá-la a casar, né? Ele é livre. Então, isso, para a época, assim, realmente é espantoso, né? Depois houve uma regressão. Né? Era só isso que eu queria acrescentar. O fanatismo religioso, realmente, qualquer fanatismo, né? No caso religioso, a gente vê em todas as religiões acontece a mesma coisa, né? Quer dizer, o povo é manipulado, os que estão no poder, na verdade, o interesse deles é o poder, mas o povo mesmo vai acreditando naquilo, né? É o fanatismo. Enfim, é isso. Então, vou me despedir. Só uma palavrinha. Para quem tiver mais curiosidade, eu acabei de achar na Wikipedia a história do Cirilo de Alexandria, que fala essa história todinha aí. No Wikipedia tem tudo, tem o Orestes, tem a Hipácia, só não sei se fala do escravo, mas eu li aqui rapidamente, eu acabei de botar no grupo para vocês. Obrigada, Zé. Sobre essa história toda. Que legal, brigadão, Zé. O Zé é o nosso pesquisador. Pesquisador, como é que fala? Ao vivo. Obrigada, Zé, que legal. Mas é verdade, essa coisa que a Eliane falou também. Pesquisador, né? Online. Pesquisador online, isso. Né? Que é uma coisa que era raro, né? Pensar numa mulher, até porque a gente não tem nada escrito. A organização da sociedade grega, né? Era o cidadão, era o estrangeiro, depois era a mulher e depois era o escravo. Então, a mulher estava em penúltimo, né? E aí ela ali tinha uma liberdade, né? E ela era respeitada, né? Porque o pai dela era o curador, né? O guardião.
o pai dava essa moral para ela. Que era raro também, né? Porque o normal seria o pai querer que a filha casasse como, né? Interessante. É verdade. Dona Ana e seu Jorge não estão mais aí também. Queria ter ouvido Dona Ana e seu Jorge. Bom, gente, boa noite, então, tá? Uma boa semana para vocês. Obrigada, foi um ótimo filme. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijo, Eliane. Beijo, Zé. Beijo. Eu vou aproveitar também essa saída dela e vou também, viu? Que amanhã também tenho que acordar cedão. Boa noite para todos. Seu Nelson, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se eu morasse aí em Petrópolis, eu ia levar um bolo para o senhor, para a gente comemorar esse aniversário do Tiradentes. Mas ele está em Minas. Eu estou em Minas. Caxambu. Eu tô em Salvador, né? Em Bahia. Então, mas fica mais... Eu estou pensando que vocês moravam juntos. O senhor e Lilian. Não, né? Não. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Está devendo uma visita para a gente, hein? Eu quero, inclusive, vou te dizer, tive várias vezes no Rio, mas nunca fui a Petrópolis. Né? Sempre acontecia alguma coisa que eu não conheço e morro de vontade de conhecer. E tenho pessoas amigas que moram aí, inclusive da família também. Ok, gente. Legal. Boa noite, viu? Beijos para todos. Boa noite, Alba. Obrigada. Obrigada, adorei. Boa noite a todos. Alô, Luizão. Doutor Jorge, será que ele vai falar? Ele saiu. Não, ele está aqui. Doutor Jorge, quer falar? Dona Ana, a gente está com saudade de vocês também. Saiu. Acho que ele chegou perto para desligar, às vezes, o computador, né? E o Oscar? Você vai ver o Oscar? Sim, a gente vai tentar colocar aqui, mas aí foi uma coisa meio unânime, a galera não quer ver dublado, né? Quer ver em inglês mesmo. Por isso que eu esqueci, né? Eu não falei de a gente assistir junto como das outras vezes, né? Mas aí a gente pode assistir e no comercial a gente pode comentar aqui, né? Quem quiser, assim, né? Manter aqui. E aí a gente vai tentar ver qual que é o canal que a gente vai... TNT, né? Que aí é a transmissão ao vivo, né? Do Oscar. E qual que é dublado? Desculpa. Dublado eu acho que é na Globo mesmo. Não? É Globoplay, com a Adnet, com o Fábio Porchat, mas é pela Globoplay. Na Globoplay, Adnet e Porchat. Então, eles só vão ficar fazendo gracinha, né? Eu posso, apesar do doutor Luiz não estar mais aí, eu posso responder. Sim! Que fica gravado, que é o seguinte: eu sou da época que a gente, no segundo grau, né, estudava o clássico ou científico, né? E eu fiz clássico. E sempre eu não tive base matemática lá no começo. Então, eu tenho a maior dificuldade com ciências exatas. Mas a minha coisa é, assim, o que a Aspásia lhe disse, né, devia ser a nossa bússola, né? Se você não entende... Porque tem uma coisa, teve uma época que eu estava muito ruim de cabeça, lá no início da minha... no final da minha juventude, né? E aí ficava muito angustiado com as coisas, por exemplo, de não entender, por exemplo, o infinito, a eternidade. Aquilo me dava uma angústia que tinha que ver com a angústia da morte, coisa e tal. Aí eu, para tentar amenizar a minha angústia, eu comecei a pensar o seguinte: nós pensamos em duas dimensões, tempo e espaço. A gente não consegue pensar racionalmente em mais dimensões. Então, o fato de eu não conseguir entender
não quer dizer que aquilo não existe, né? Não seja daquele jeito. Então, talvez aquela coisa aquela coisa que como é que chama aquele Pero se mueve, como é que é? Galileu. Do Galileu, né? Mas ela se move. Então, eu acho que essa deve ser a nossa busca. O que ela falou é que assim, a gente não pode acreditar sem questionar. Se ela não podia questionar, ela não podia acreditar. Né? É questão, né? Você tem que poder questionar, senão como é que você vai acreditar em alguma coisa? É isso. Valeu, Otávio. Brigadão. Pai? Isso aí gera uma polêmica muito grande, Vera. A questão da fé, você não pode questionar. Você acredita, aceita ou não. Não, você senhor. Percebe? Porque você tem que poder questionar dentro de você se aquela fé está de acordo com você mesmo ou não. Como é que você vai ter uma fé que não está de acordo com você? Então, você tem que questionar mesmo a fé. Né? É de um outro viés. Tá? Claro, você não vai provar matematicamente a fé. Né? Isso. Mas mesmo a fé, você tem que poder questionar. Essa fé está de acordo comigo? Eu acredito nisso, de verdade? É isso. Perfeito. Não, é que eu só queria fazer essa distinção, né? Que realmente é verdade. Existe o conhecimento e fé são coisas distintas, né? Mas o que ela falou foi outra coisa. O que ela falou assim, eu não posso acreditar numa coisa que eu não posso questionar. Porque do jeito como eles colocavam o bispo, né, era assim, está aqui na escritura, se está escrito aqui, e a gente nem sabia porque eles fizeram aquela tradução lá, sei lá se era aquilo mesmo que estava escrito, ele leu do jeito que ele achou melhor. Então, se está escrito aqui, tem que acreditar. Aí ela falou, ela era livre, ela escolheu a liberdade, ela falou assim, coisa radical, mas realmente, qual a escolha que ela tinha? Ela podia se submeter, mas não ia adiantar, porque ela já estava jurada de morte. Se ela se humilhasse, ela ia ser morta ou ela ia ser presa de qualquer forma. Que ela fala, você já perdeu, né, para o Orestes. Né? Ela já tinha desafiado. E o Orestes era um mundão, realmente, que não teve coragem, porque ele também tinha a fascinação do poder, ele não teve coragem de enfrentar aquele cara lá no início, quando ele ainda podia, né? Então, eu sou uma pessoa que tenho fé. Eu não sou, assim, cristã, apesar de eu ter estudado em colégio católico, assim, mas eu tenho fé. A fé, ela é uma coisa profunda na alma. Acho que sem fé fica muito difícil viver. Mas a fé, eu acho que tem esse encontro com o ser, com você, com o que você é, com o que você acredita, e você acreditar. Agora, não assim aceitar uma coisa que te falam só porque tem que ser e pronto, né? Isso não é fé. Ok. Tá certo. Ai, como é que chama os soldados de Cristo? Como é que é? Porque sempre estava em letra minúscula, né? Parabolani, né? Parabolani. Nunca tinha ouvido falar nisso. Eu gostei muito, porque realmente é uma aula de história também, né? Assim, traz elementos. Eu sempre ouvi falar, a biblioteca de Alexandria foi queimada, mas não sabia qual era a história. Exatamente. São terríveis. E tem essa coisa também de ser um projeto, né, de poder, né? Então, tipo, toda vez que se ouve de terra plana, você ouve de pessoas que não acreditam que a Terra é plana, mas eles propagam isso como parte do projeto de poder, né? Que é espalhar a ignorância de todos para deixar eles mansos e controlar, dominar, né? Então, você vê, assim, as pessoas que propagam isso, elas não acreditam nisso. Elas estão, como é que fala? Copiando esse modo, né, desses
soldados aí, né, do fundamentalismo, né? O fundamentalismo em todas as religiões, né? Você espraiar, né, a ignorância, assim, é a forma de você garantir seu poder, né? E é muito louco, né? De, tipo, mostrar como que foi gradual, né? Até chegar na Aspásia, né? A coisa da proibição, né? Da mulher, tudo. Então, foi gradual, não foi assim de primeira. Primeiro tinha que convencer todo mundo o porquê de fazer isso, né? Para não ser uma coisa... Porque não era uma só, né? Era a ciência e a mulher, né? Eram duas coisas que iriam desafiar o poder, né, deles ali, né? Então, por meio da retórica, né, da igreja, eles vão e colocam isso, e claro, né, quem é que lê, né? Quem é que sabia ler? Quem é que tinha acesso ao livro? Isso também é uma coisa interessante que eu não tinha percebido, né, a diferença dos papiros e do livro, né? Que coisa maluca, né? A Bíblia, assim, né, como um produto, porque é isso, uma das coisas incríveis da igreja, né, porque é o poder, né, e ainda é o discurso do vencedor, né, ainda ela é vencedora, né, pelo menos no mundo ocidental, sim. Arte, tecnologia, enfim, mesmo que sejam inimigos em alguns momentos da igreja, mas a igreja usou disso demais para o cinema, né? A gente vê como que o cinema é a própria sala de exibição, enfim, o próprio teatro, ópera, tudo é baseado nessa forma, né? De ouvir o sermão e a igreja é a grande casa de espetáculos, né? E aí, então, tipo, eles ensinaram o resto do mundo como fazer, né? Como, enfim, e fazer as pessoas crerem no imaginário, né? Então, a arte, a ciência ajudou eles a enfim, continuarem no poder também, né? E estarem no poder até hoje. Claro que a gente sabe de coisas que assustam, né? Que hoje tem mais islâmicos do que cristãos no mundo, né? Tem lá essas contas malucas, né? Mas nem todo islâmico é fundamentalista, enfim. E aí, então, tem toda uma... E na Europa, que essa discussão é muito difícil, né? Porque são pessoas esclarecidas e completamente xenófobas, né? E até com árabes, que nem são, enfim, islâmicos, nem não necessariamente são islâmicos, podem ser cristãos, né? E aí tem essa xenofobia gigantesca, né? Que é bem complicado, né? É bem complicado. Posso falar uma coisinha a mais? Pode, claro. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Por exemplo, eu tenho uma certa identificação com, por exemplo, Galileu, na questão de quando ameaçaram que ele ia ser torturado e morto, ele foi lá oficialmente e desmentiu tudo. Depois ele falou, Epúcio morre. Ele não queria ser morto pela Inquisição. Tem outra figura de São Pedro, que ele nega Cristo, né? Tem aquela coisa, você vai me negar. Ele falou, não vou negar o senhor. Mas ele negou porque ele também teve medo. Quer dizer, isso é humano. Eu acho que eu não sou contra. Pelo contrário, eu acho até, por exemplo, se ele pôde negar para depois ele pregar, né, a palavra de Cristo, assim como Galileu, naquele momento ele deu um passo atrás para ele poder continuar ali secretamente as suas pesquisas e preservar o que ele tinha feito, né? Ela não teve essa opção, ela não tinha. Quer dizer, para a mulher, isso é sempre mais complicado, né? É sempre mais complicado. Perfeito. É verdade. Então, tá bom, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação, né? Obrigada por todo mundo que estava aí com a gente.